No ápice do palácio de mármore reluzente, o sheik bilionário Omar Al-Fahim observava, impaciente, o horizonte onde o sol queimava o deserto com um fogo indomável. Seu império, forjado a ouro e tradições milenares, tremia em silêncio diante de um colapso invisível, um enigma que nenhum de seus 11 irmãos poderosos conseguira decifrar. Entre olhares silenciosos e sussurros abafados, sua autoridade era posta à prova, e o peso dessa falha ameaçava consumir tudo o que ele construíra. O emirado vibrava entre a modernidade de seus arranha-céus de vidro dourado e a austeridade do deserto interminável que engolia o silêncio da noite. Salas vastas decoradas com tapetes persas de seda fina, lustres que refletiam milhares de diamantes e aromas de incenso de âmbar permeavam cada passo dos seus habitantes. Um mundo onde o luxo contrastava com a aridez do solo lá fora. O murmúrio do palácio, antes cheios de segurança e certeza, agora carregava o peso da dúvida e do medo. Enquanto os sheiks bilionários se debatiam entre estratégias complexas e reuniões que prolongavam suas noites, uma presença quase invisível se movia silenciosa. Ela era Layla, a limpiadora do palácio. Com mãos calejadas pelo trabalho duro e um olhar sereno, vestia sua simplicidade como uma armadura delicada. Seus passos suaves não despertavam a atenção dos homens poderosos, mas dentro dela ardia uma centelha que nenhum ouro podia comprar. Inteligência aguçada e intuição infalível. Para Layla, aquela crise não era apenas um emaranhado de cifras ou poder. Era um desafio que ela sentia no coração, uma chance de mostrar que força não se mede só em riquezas. Os 11 sheiks haviam tentado de tudo. Planos grandiosos, conselhos dos maiores especialistas, soluções mirabolantes, tudo fracassava, deixando a sala imersa em silêncio pesado e olhares carregados de descrença. Essa falha coletiva não só ameaçava seus impérios, como escondia um muro que nenhum dinheiro conseguia derrubar. A arrogância de anos parecia ruir diante de um problema simples demais para eles, e ninguém ousava admitir seu desespero. Layla observava tudo sem ser notada, seus olhos atentos captando cada detalhe, cada hesitação, cada falha não declarada. Nos pequenos gestos dos sheiks, ela via o desespero mascarado de orgulho. Na sua mente humilde, o quebra-cabeça parecia mais claro. A limpadora sabia que poderia existir um caminho mais simples, mais direto, longe das complicações. Os olhos cansados e a mente endurecida dos sheiks para o que viria em seguida. Layla, com uma rapidez que parecia desafiar o tempo, aproximou-se silenciosa do centro do salão. Em 2 minutos, suas mãos trabalharam com uma precisão que ninguém havia imaginado possível. Seus olhos brilhando com um insight que atravessou o véu do complexo. A solução brotou, simples e pura, como um oásis em meio ao deserto turbulento que ameaçava os impérios. O silêncio se fez absoluto, até o suspiro preso dos presentes ecoar como uma onda de surpresa e incredulidade. A arrogância dos poderosos esbarrou numa verdade incontestável. Nem sempre a riqueza resolve tudo. E a humilde limpiadora começava a escrever seu próprio nome na história daquele emirado. Um nome que poderia transformar destinos e desconstruir certezas. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te intrigou. Me conte nos comentários
O que você acha que essa mulher humilde pode esconder? Sua paixão por estes dramas nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. Após o silêncio que caiu pesado sobre o salão reluzente, o olhar do sheik bilionário Omar Al-Fahim cravou-se em Layla, como se uma chama oculta tivesse sido acesa na escuridão da dúvida. A simplicidade dela agora se tornava seu enigma mais perturbador. Havia ali uma ousadia silenciosa que desafiava não só sua autoridade, mas também todas as certezas forjadas em ouro e poder. O murmúrio dos presentes cresceu lentamente, como o despertar de uma tempestade abafada. Os 11 irmãos de Omar trocaram olhares desconcertados, seus rostos esculpidos pela arrogância momentaneamente esmagada. Se antes essa crise os havia unido na superfície, agora expunha fissuras profundas em sua aliança. E a aposta pelo controle do império parecia pender na balança de um segredo invisível. Layla sentiu o peso dos olhares, mas não se intimidou. Seu coração batia em ritmo acelerado, uma mescla de medo e resolução. Sabia que aquele momento era apenas o início de uma trama que poderia arrebatar sua própria existência tão longe da opulência que testemunhava a cada dia. Por trás do uniforme modesto, havia uma mulher determinada a não ser esquecida. Omar se aproximou, cada passo ressoando com a firmeza de um comando jamais questionado. Sua presença preenchia o espaço, e mesmo o ar parecia temer seus movimentos. Ele parou a poucos metros de Layla, seus olhos aprofundados revelando um misto inquietante de curiosidade e desafio. A tensão entre eles crescia, uma dança silenciosa entre o poder e a humildade. Você fala com a convicção de quem carrega mais do que aparenta, disse Omar, a voz baixa, quase um sussurro cortado pelo vento quente que escapava das janelas abertas. Diga-me, limpadora, o que vê que nós, sheiks bilionários, não conseguimos enxergar? Layla elevou o queixo, seu olhar firme como uma lâmina polida. Senhor, às vezes o mais complexo está na simplicidade que se recusa a ser notada, respondeu com coragem. Enquanto procuram respostas nos escalões mais altos, uma pedra fundamental pode estar faltando na base que sustenta tudo. O salão ficou imóvel, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. Omar sentiu uma inquietação penetrante, uma dúvida antiga que insistia em sussurrar atrás de sua máscara impenetrável. Aquela mulher humilde ousava confrontar não apenas sua mente, mas sua alma endurecida. No dia seguinte, Omar convocou uma reunião privada. As paredes do gabinete principal do palácio refletiam a luz dourada do sol, que invadia as janelas amplas, enquanto móveis ricamente entalhados testemunhavam decisões históricas. Layla fora surpreendentemente chamada a participar, um convite que mexeu com seu mundo tão restrito. Na sala, o ambiente carregava uma energia inesperada. Omar a encarou, não mais como uma simples funcionária, mas como uma peça-chave, ainda que incomodamente nova naquele tabuleiro. Ele pediu que Layla expusesse sua visão, e a limpadora falou com uma clareza que desmontou anos de falsas certezas. Este impasse não está na falta de ouro ou alianças, disse ela, os olhos brilhando intensamente. Está na confiança quebrada entre vocês e aqueles que deveriam carregar as chaves para manter tudo unido. Eles falam alto, acendendo um fogo há muito dormido. Omar viu diante de si não só uma interlocutora, mas alguém capaz de enxergar o que seus irmãos haviam ignorado. A importância da lealdade invisível, dos pequenos gestos que sustentam uma grandeza que o dinheiro não alcança. Então,
veio a notícia que abalaria ainda mais a estrutura já fragilizada. Um dos irmãos de Omar, o mais esquivo e calculista, desaparecera sem deixar rastros no deserto. Sua ausência rompia alianças e deixava a disputa pelo poder escancarada, redundando numa guerra silenciosa que ameaçava consumir não apenas o império, mas também a frágil esperança que ali nascia. Omar, jogo que ultrapassava seus sonhos mais ousados, onde seu destino parecia urdido com o do sheik bilionário mais temido e admirado daquele emirado. Nas noites sucessivas, o palácio tornou-se palco de silêncios cortantes e olhares que buscavam respostas no vazio. Omar se via dividido entre a confiança que começava a crescer por Layla e os fantasmas de segredos que ele mesmo guardava às 7 chaves. Sua rigidez começava a ceder, mas o medo da traição ainda minguava seus passos. Certa madrugada, quando o deserto repousava sob um manto estrelado, Omar encontrou Layla no terraço do palácio. O vento quente brincava com as sedas de suas vestes, enquanto a cidade brilhava ao longe, como um mar de luzes distante e inacessível. Ele se aproximou devagar. Ela virou-se lentamente, seus olhos refletindo não a humildade de uma funcionária, mas a força de quem já havia cruzado fronteiras invisíveis. Então, sheik bilionário, o que você fará agora que essa simplicidade ameaça seu império? O sorriso breve de Omar foi um raio de sol cortante sobre a noite fria. Não sei se ainda sou o senhor desse império ou prisioneiro dos seus próprios medos, mas sei que não posso seguir sem entender o que você realmente esconde por trás desse olhar sereno. A pulsação do silêncio entre eles carregava mais do que palavras poderiam dizer. O deserto não dormia, e nem os segredos que ali começavam a emergir. A esperança e o quietude da madrugada. Um mensageiro mudou o curso daquela noite fatídica. Trazia uma carta selada com o emblema de uma casa rival, e seu conteúdo era capaz de dissolver alianças e construir novos impérios, ou condenar para sempre o sheik bilionário Omar Al-Fahim à queda. A mão de Omar tremia quando quebrou o selo. O que encontrou ali foi uma verdade que ninguém, nem mesmo Layla, estava preparada para enfrentar. E no fundo do palácio, entre sombras e suspiros, a história do sheik bilionário mudaria para sempre. O silêncio que se instalou na sala se fazia mais pesado que o próprio mármore reluzente sob os pés de Omar. A carta se desenrolava entre seus dedos trêmulos, e as palavras ali escritas pareciam se multiplicar, desabando em camadas de traição e intriga. A ameaça velada de uma casa, as fundações, não só do império, mas da própria alma daquele sheik bilionário. Atrás dele, Layla sentia o ar rarefeito, como se o palácio, com toda a sua opulência, se tornasse uma prisão invisível. Ela percebia que aquele instante transcendia o medo. Era o limiar que separava o poder da ruína. O olhar de Omar, embora firme como aço, carregava uma sombra de vulnerabilidade que poucos tiveram a ousadia de testemunhar. Esta carta, murmurou Omar, com a voz embargada pela tensão, não é apenas um aviso, é um convite. Levemente, por um impulso do ar, parecia o único testemunho da tempestade que rugia silenciosa nas mentes daqueles dois. Eles estavam ali, diante do precipício, a promessa de uma queda inevitável imersa na fragilidade de um império prestes a ruir. Omar respirou fundo, o calor do deserto invadindo as janelas abertas, misturando-se ao aroma intenso de incenso de oude que pairava no ar, criando uma atmosfera carregada de mistério e perigo. Cada detalhe da sala,
os brocados dourados das cortinas, as texturas das tapeçarias que faziam as paredes parecerem vivas, tudo refletia agora uma ameaça invisível. Layla, disse ele, a voz baixando a um tom quase confidencial, preciso que você escute com atenção o que vou falar. Essa ameaça não é apenas contra mim, é contra todo o nosso legado, contra tudo aquilo que mantém o coração, os olhos, encontrando o olhar intenso de Omar, cuja rigidez começava a ceder diante da urgência do momento. A limpadora que ousava desafiar não só as normas sociais, mas também o próprio sheik, sentiu um novo peso de responsabilidade se aninhar em seu peito. Eu quero que você veja o que os outros não conseguem. Omar continuou. Quero que descubra o que está oculto além das cortinas douradas, onde a sombra da traição se esconde. Layla engoliu em seco. Esse era um convite, mas também uma sentença. Ela nunca havia imaginado que suas mãos, acostumadas a limpar o que outros desprezavam, pudessem ser chamadas para algo tão delicado e perigoso. Aos poucos, Omar se afastou, o palácio estremecendo sob o peso das suas dúvidas e decisões que não tinham mais espaço para hesitação. Layla observava, sentindo a grandeza esmagadora do homem que, por trás do título e dos diamantes, carregava um fardo que parecia dobrar seus ombros. A noite caiu pesada sobre o emirado. A lua, testemunha silenciosa daquela trama de poder e paixão, lançava um véu prateado sobre os jardins do palácio. Os sons da cidade se misturavam ao sussurro do vento, que parecia carregar segredos antigos nas suas asas. No recanto mais escondido do palácio, Layla desdobrou o que poderia ser seu maior ato de coragem. Com o olhar fixo na carta selada, ela sentiu a alternância cruel entre medo e determinação arder em seu sangue. Aquela mensagem fragmentava não apenas a solidez do império, mas ameaçava também sua própria passagem entre mundos tão díspares. Os dias que se seguiram foram marcados por encontros furtivos e conversas abafadas. Omar mantinha-se dividido entre seus conselhos fechados com os irmãos e suas fugas para buscar no olhar de Layla uma força que a riqueza nunca lhe dera. A limpadora, por sua vez, também descobria que o império não era apenas feito de ouro e poeira de deserto, mas por pessoas movidas por desejos, segredos e fragilidades tão profundas quanto as dela. Em uma dessas noites, sob a luz de velas que dançavam acompanhando o ritmo do silêncio, Omar confidenciou algo que nenhum dos irmãos conhecia. Uma cicatriz antiga, física e emocional, que marcava seu passado e definia sua fronteira entre a dureza e a ternura. Nem todo poder nasce do ouro, Layla. Às vezes, ele nasce da dor que carregamos escondida. Um arrepio percorreu a espinha dela. Ali, no segredo partilhado, algo começava a se quebrar e a se construir com a mesma intensidade. O orgulho cedia espaço para a humanidade, forjada pelo título, começava a ser atravessada. Mas nem todas as revelações podiam ser sutis. Na manhã seguinte, o palácio se encheu de um silêncio tenso, e uma notícia rápida como o vento varreu a corte. Um dos irmãos de Omar havia sido encontrado, não vivo, e o corpo levava marcas que anunciavam um aviso. Um duelo pelo poder que agora tomava uma dimensão mais sombria e brutal. Omar fechou os punhos, os mós das mãos denunciando o calor crescente da raiva e da dor. Mas quando seus olhos buscaram Layla, a súbita fragilidade na expressão dela lhe lembrou que havia algo ainda maior em jogo. Não apenas a luta pelo trono,
mas a luta para manter a verdade e a justiça dentro de si mesmos. Enquanto a corte se agitava em torno da morte e das conspirações, Layla sabia que seu papel ultrapassava a coragem de uma simples limpadora. Ela era a guardiã do enigma que poderia salvar ou condenar essa família. À medida que a noite engolia as últimas luzes do dia, Omar voltou ao terraço do palácio, buscando nas estrelas um refúgio para a tempestade que rugia dentro dele. Layla se juntou a ele, o coração acelerado, ciente de que ali, naquele momento frágil e aberto, novos segredos começavam a se revelar. Segredos que poderiam unir ou quebrar para sempre o destino do sheik bilionário e da mulher que ousara desafiar o impossível. Entre o passado marcado pela traição e o futuro incerto da reconciliação, uma sombra silenciosa pairava. Alguém dentro do próprio palácio estava pronto para um movimento final. Um gesto que poderia reescrever a história daquele império dourado, ou derrubá-lo sob a poeira impiedosa do deserto. A carta entre as mãos de Omar vibrava como um coração pulsante, desenhando no ar mais do que palavras, um prenúncio de tempestade. O peso daquele pedaço de papel selado carregava o silêncio de um império à beira do abismo. Cada letra denunciava a traição. Uma sombra traçando linhas invisíveis por entre os sorrisos falsos dos irmãos que há tanto dividiam poder e desconfiança. O deserto rugia como um juramento ancestral, e o vento quente, entrando pelas janelas abertas do gabinete, trouxe consigo feixes de incenso e a promessa amarga do confronto. Omar sentiu os músculos se enrijecerem. Seu olhar, que antes era férreo, agora transbordava inquietude. Layla permanecia ali, imóvel, absorvendo cada fragmento daquele momento que parecia exalar a fragilidade de um cristal prestes a se partir. Ele virou-se lentamente, os passos firmes, quebrando o silêncio como tambores anunciando a guerra. Não é só meu império que corre perigo. Sua voz desenhava as palavras com um misto de medo e determinação. Mas o futuro que juramos proteger quedou-se vulnerável, trancado numa teia tecida por mãos que deviam ser leais. Layla sentiu a pulsação aumentar. As paredes douradas do palácio, testemunhas silenciosas de infindáveis pactos e batalhas, pareciam fechar-se ao redor deles. Naquele instante, ela não era apenas a limpadora. Era a guardiã de segredos que poderiam ser a salvação ou a ruína. Sem hesitar, Omar a convidou a seu lado. Decisão que revirava as tradições e a ordem imutável daquele mundo. Mostre-me o invisível, ordenou, os olhos buscando não apenas respostas, mas o fio tênue que poderia reatar a confiança e a unidade. Layla respirou fundo, as palavras que guardava agora quase impregnadas em suas veias. Expôs com clareza, como se descrevesse um mapa oculto. O impasse que sufoca seu império não é apenas questão de ouro ou alianças quebradas. É a desconfiança que cresce silenciosa entre aqueles que deveriam ser o alicerce. Segredos, pequenos gestos esquecidos, falta de transparência, são eles que corroem a base mais sólida. Omar a escutava, cada frase reverberando na sala. Até mesmo os nobres tapetes persas pareciam pulsar com a urgência daquele alerta. Ele sabia que, por trás das intrincadas políticas e fachadas de poder, existiam feridas profundas, ignoradas por orgulho e medo. Na madrugada que sucedeu àquela reunião, o palácio parecia não dormir. Omar buscava em Layla, no silêncio compartilhado, um refúgio para seus pensamentos frenéticos. Ela, por sua vez, descobria que seu lugar ali não era um acidente, mas uma peça estratégica, uma esperança tênue em meio ao caos. Sob o manto estrelado do céu do deserto,
quando as silhuetas de palmeiras dançavam ao ritmo do vento morno, Omar aproximou-se dela no terraço. O perfume sutil das flores do oásis misturava-se ao aroma do oud que a brisa carregava, criando um ambiente onde palavra e sentimento flutuavam em equilíbrio delicado. Você mudou o jeito como vejo este lugar, e a mim mesmo, confessou ele, com a voz rasgando sua máscara habitual. Há uma simplicidade em sua coragem que desarma até o homem mais endurecido. Ela devolveu o olhar, os olhos brilhando, não apenas de medo, mas de uma força silenciosa, que alimentava cada decisão sua. E eu não vim aqui para destruir, sheik bilionário. Vim para entender o que está escondido sob a grandiosidade que esmaga. Um instante suspenso entre eles, onde o tempo parecia refletir o embate entre poder e humanidade, antes que a realidade cruel os puxasse de volta. Logo ao nascer do sol, o palácio entardecia envolto em um silêncio cortante, quebrado apenas pelo burburinho ansioso dos servos e guardas. Uma notícia aterradora ecoou pelo corredor principal. O corpo do irmão desaparecido de Omar fora encontrado, marcado por violentos sinais, claro aviso de que a disputa pelo trono seguia caminho mortal. Omar fechou os punhos, a raiva vibrando junto da dor. Contudo, quando cruzou o olhar com Layla, viu refletida a mesma vulnerabilidade que lhe consumia as noites. Sabia que a luta não era somente externa. Ela corria dentro, dilacerando lealdades e corações. Em meio à agitação da corte, Layla sentiu-se enredada em um jogo de sombras, onde cada passo era calculado com precisão cruel. Entretanto, segurar aquele fio de esperança diante do caos se tornava sua missão silenciosa. Provar que a força verdadeira nasceu do segredo e da confiança, não do ouro ou do trono. Assim, naquela noite que caía lenta e pesada, Omar buscou novamente refúgio no terraço, olhar perdido nas estrelas impassíveis. Layla juntou-se a ele. O ar quente carregava agora um silêncio preenchido por perguntas não respondidas e pela promessa de segredos prestes a emergir. Eles permaneciam ali, lado a lado, cientes de que o destino de suas almas e impérios logo seria decidido, enquanto movimentos ocultos, mais próximos que se poderia imaginar, preparavam a jogada final. Um sussurro de traição que ameaçava fazer ruir não apenas as paredes do palácio, mas qualquer sonho de paz. No coração do deserto, sob a implacável luz da lua, um sinal irrompeu. Uma sombra avançava silenciosa, portando um segredo capaz de apagar a tênue linha entre salvação e destruição. O sheik bilionário Omar Al-Fahim sentiu no fundo do peito que a verdadeira batalha estava apenas começando e que Layla era a chave nessa história que, agora, se tornaria a lenda de um império em chamas. A carta desdobrava-se entre as mãos firmes de Omar, cada palavra pesada como uma lâmina afiada que cortava as paredes de ouro do palácio, revelando as rachaduras ocultas nos alicerces do poder. Lá fora, o deserto ardente parecia emudecer perante o silêncio opressor que se instaurava dentro da sala. O vento quente invadia pelo vão das janelas abertas, trazendo o perfume persistente do oud, misturado à tensão que impregnava cada centímetro daquele espaço. Omar fitava o papel com olhos que brilhavam entre a fúria contida e o medo oculto. Suas mãos ligeiramente trêmulas denunciando o turbilhão interno que mascarava sua postura austera. Atrás dele, Layla sentia o peso do momento, o peso desse império à beira do colapso, que agora pendia de um fio tênue, e ela não era mais simplesmente uma limpadora.
tornara-se a peça fundamental para a sobrevivência de algo maior que eles. A carta é um convite para a guerra, disse Omar com voz rouca, mal contendo o quiebre de sua autoridade. Uma guerra que não é só contra inimigos externos, mas contra aqueles que deveriam ser a nossa fortaleza. O silêncio, dessa vez, era um punhal contra todos os presentes, deixando claro que a traição estava marcada a fogo no próprio coração do palácio. O olhar que Omar lançou a Layla continha uma combinação insólita, de urgência e desespero velado. Ela respondeu com um aceno firme, sentindo, pela primeira vez, que suas palavras poderiam mover montanhas ou ruir impérios. Na manhã seguinte, as pedras reluzentes do palácio testemunharam um acontecimento sem precedentes. Layla, a humilde funcionária, foi convocada ao gabinete do sheik bilionário para se tornar parte da estratégia contra a ameaça que corroía o império. O chão sob seus pés parecia menos concreto e mais um terreno pantanoso, onde cada passo, pesos pesados de responsabilidade e medo. Layla, começou Omar, encarando-a como se estivesse lendo cada músculo tenso do seu corpo. Você viu o invisível, quando nós, escondidos em nossos tronos dourados, estávamos cegos. Preciso que você vá além, que desvele o que permanece oculto nas sombras que escondem a traquinagem dos nossos. Ela sentiu o calor sufocante daquela sala repleta de símbolos da outorga de poder, agora amaldiçoados pela paranoia que rastejava em cada parede. Era como se o mármore reluzente tivesse enegrecido, refletindo a corrupção que se infiltrava na alma das alianças familiares. Layla engoliu a seca da garganta e respondeu com a determinação que jamais imaginara possuir. Não basta achar o que está no claro, sheik bilionário. É no que se esconde onde está a chave para a salvação e também para a ruína. As palavras dela reverberaram por momentos antes do silêncio se instaurar. Omar, pela primeira vez desde que assumira o império, parecia um homem despido de certezas absolutas. Havia nele uma vulnerabilidade tangível, quando admitia que nem mesmo o ouro acumulado ao longo das gerações podia comprar a confiança perdida entre irmãos. No crepúsculo daquele dia, o palácio permaneceu em vigília. Os olhares fugidios dos guardas, as portas entreabertas e os sussurros que preenchiam corredores silenciosos compunham uma orquestração de medo e esperança. Layla percorria cada canto, recolhendo méritos invisíveis e inquietações disfarçadas, interpretando a linguagem muda da traição e da desconfiança. Omar, em suas horas solitárias, subia ao terraço onde o horizonte extenso do deserto estendia-se como um mar de fogo e areia, lá sob o céu que queimava em tons de laranja e púrpura. Ele permitia-se soltar o rigor da coroa para abraçar o peso de suas próprias feridas. Era um homem marcado por cicatrizes, não todas visíveis, que carregava segredos como munição silenciosa. Então, numa madrugada cálida e quase silenciosa, ele encontrou Layla no mesmo lugar. O perfume das flores do oásis misturava-se com a brisa morna, tornando o ar um véu de promessas não ditas e medos contidos. Você mudou o jeito como eu vejo este mundo, disse ele, a voz baixa e cheia de um misto de respeito e admiração contida. Há uma força na sua coragem que desconstrói até o homem que quisera sempre ser invencível. Ela, olhando para ele com olhos que guardavam mais do que aparências, respondeu: E eu aprendo contigo que há muito mais no que reluz do que ouro. Há fragilidade, medo,
Humanidade, sheik bilionário. O silêncio que se formou entre eles falou mais do que qualquer palavra poderia. Era o encontro de duas almas que, apesar dos muros que os separavam, começavam a se reconhecer para além das aparências. Porém, antes que pudessem afundar nesse momento de cumplicidade, uma notícia atravessou os corredores do palácio como uma rajada de vento. O corpo do irmão desperto de Omar fora encontrado. Marcas de luta e violência adornavam sua pele. Um aviso cruel e claro sobre os jogos perigosos que moviam os fios do poder. Omar prendeu o ar entre os dentes, os músculos dos dedos trincados denunciando a tempestade que varria seu interior. Seu olhar, quando encontrou o de Layla, perdeu a rigidez habitual, substituída por uma chama feroz de dor e determinação. Ela sentiu aquela chama tocar sua própria alma, um lembrete brutal de que não estavam mais lutando apenas por um trono, mas pela sobrevivência das verdades mais profundas que povoavam aquele imenso palácio. Enquanto os murmúrios da corte se tornavam tempestade, Layla sabia que seu papel transcendia o simples. Não era mais a voz silenciosa por trás das portas de ouro, mas a guardiã de segredos que poderiam salvar ou condenar o império de Omar al-Fahim. Naquela noite, ao lado dele, novamente no terraço, em que sinais de fragilidade e força se entrelaçavam, os dois contemplaram as estrelas, prontos para enfrentar os próximos movimentos de uma guerra que havia ganhado contornos muito além do que qualquer um poderia prever. E quando o céu começava a tingir-se da promessa de um novo dia, um sussurro carregado de traição ecoou nas sombras do palácio. Alguém muito próximo preparava a jogada final, uma investida implacável, que poderia acabar não só com o império, mas com a frágil esperança que nascia entre o sheik bilionário e a mulher que ousara desafiar o impossível. Omar permaneceu imóvel diante da janela arqueada do gabinete, o papel que balançava em suas mãos, tremendo sob o peso do que continha. O murmúrio distante do deserto trazia uma inquietação que parecia ecoar em sua alma. Algo sombrio e inevitável avançava sobre seu império como uma tempestade que não podia ser desviada. A carta selada, símbolo do perigo velado naquela noite, queimava-lhe a consciência mais que o sol escaldante que dourava as dunas lá fora. Layla entrou silenciosa, os passos delicados contrastando com o ambiente carregado que dominava o espaço. Ela sabia que não era mais a simples limpadora que desfilava pelos corredores do palácio, mas uma peça decisiva numa trama que se estendia para além do esperado. Seus olhos revelavam uma combinação tênue entre medo e determinação. A chama de quem reconhecia que o destino ali não cabia a um único homem, mas a uma união improvável entre opostos. O silêncio entre eles era denso, pesada a atmosfera impregnada de incenso e ansiedades não verbalizadas. Omar lançou-lhe um olhar afiado, a rigidez habitual dando lugar a uma vulnerabilidade crua, como se o império que carregava sobre os ombros começasse a dissolver-se nas fissuras do medo e da traição. Layla, sua voz saiu baixa, um sussurro que parecia carregar o peso do mundo. Este impasse não é apenas uma guerra entre famílias ou uma disputa pelo poder que nos rodeia. É um duelo contra as sombras que se escondem no coração do palácio e talvez até contra minhas próprias certezas. Ela se aproximou, o vestido simples esvoaçando suavemente, um contraste caloroso em meio ao frio dourado que dominava o salão. Não são as alianças que nos faltam,
nem os recursos de ouro que podem quebrar essas correntes invisíveis. É a lealdade perdida, as verdades não ditas e a fé abalada que ameaça abalroar tudo. Omar fechou os olhos por um breve instante, buscando forças que lhe escapavam como areia entre os dedos. Ele sentia o olhar de Layla como a âncora mais firme em um mar revolto, mesmo enquanto o mundo que construíra parecia desabar em torno deles. No dia seguinte, a convocatória de Omar surpreendeu a todos. Layla, cuja presença até então fora discreta, era chamada para integrar um conselho pequeno dedicado a decifrar os mistérios que ameaçavam o império. A notícia correu pelos corredores com uma mistura de incredulidade e alvoroço silencioso. O jogo de poder ganhava nova forma e a voz inesperada de uma mulher até então marginalizada começava a ecoar pelos salões grandiosos. No estreito gabinete, Omar observava Layla com olhos que agora pareciam buscá-la não apenas como aliada, mas como um espelho para seus próprios medos. Mostre-me o que meus irmãos não querem ver. Quebre o silêncio entre eles com a clareza que eu ainda não encontrei. Ela respondeu, com a convicção de quem conhece o valor das pequenas coisas esquecidas. Os traidores não estão apenas lá fora, disputando territórios e riquezas. Estão entre vocês, nos olhares frios e na ausência de confiança. A corrupção de um império nasce primeiro nos detalhes invisíveis, nos gestos que deixam de existir. Durante as horas que se seguiram, Layla percorreu corredores, escutou segredos calados, interpretou entre linhas esquecidas. Cada passo era uma peça de um quebra-cabeça que os poderosos, por orgulho ou medo, recusavam reconhecer. A sua simplicidade tornava-se a chave que poderia abrir portas trancadas pela arrogância dos homens, com seus turbantes dourados e pérolas ocultas. À noite, Omar subiu ao terraço, onde o horizonte se perdia em tons ardentes. O vento morno agitava as cortinas de seda, enquanto ele se permitia a vulnerabilidade que a coroa sempre exigira esconder. Quando Layla se juntou a ele, um silêncio confortável envolveu-os, enquanto as estrelas sobre o deserto testemunhavam aquele encontro de almas, tão diferentes e ainda assim tão entrelaçadas. Ora, você mudou algo em mim, Layla, disse ele, a firmeza da voz suavizada pelo respeito e pela admiração. Em meio a todo este ouro e poder, sua coragem me ensinou que a verdadeira força está na verdade que não se esconde. Ela sorriu, o rosto iluminado pela lua prateada. E eu aprendi contigo que nem tudo é dourado como parece, sheik bilionário. Existe fragilidade até na maior das riquezas, e é nela que moram as certezas que precisamos. Porém, o silêncio foi quebrado por uma notícia que ressoou como um trovão no palácio. O corpo do irmão desaparecido fora encontrado. Suas marcas, evidência cruel de que o jogo de poder atingia um novo limite, deixaram claro que aquela disputa não poupava família nem amigos. O choque varreu a corte, espalhando medo e uma raiva que queimava em olhos antes frios. Omar fechou os punhos, a dor traída pelos nós das mãos. Mas quando encontrou Layla, viu refletida a mesma chama. Uma chama que ardia por justiça, pela reconstrução do império e, acima de tudo, pela esperança de que algo ainda podia ser salvo daquele abismo. Nas semanas que se seguiram, conspiradores se moviam nas sombras, sussurrando planos de destruição e dominação. Layla, agora guardiã de segredos, tornou-se a única pontuação estável sobre a qual Omar podia se apoiar.
Entre tentativas de embates políticos e traições veladas, sua relação crescia, não só de companheirismo, mas de uma confiança silenciosa, tensa e profunda. Num crepúsculo carregado de promessas e perigos, Omar retornou ao terraço para um último confronto com seus próprios fantasmas. Laila o acompanhou, sombras longas recortando a silhueta do palácio, testemunhas do que estava por vir. Não podemos mais esconder nada, ele sussurrou, o ar quente do deserto envolvendo-os. Nem esse império, nem nós mesmos. Ela assentiu, o semblante firme contra o vento que trazia um cheiro de enxofre distante. Porque há algo mais do que essa carta que você recebeu. Algo enterrado muito mais fundo. Algo que pode destruir tudo ou salvar o que resta. Antes que a calmaria fosse quebrada, o silêncio da noite foi invadido por uma batida seca e urgente. Um mensageiro, rosto coberto pelo véu da velocidade, deslizou pelo corredor trazendo uma nova missiva, selada e implacável como a anterior, mas com sinais de um jogo ainda mais perigoso. Omar tomou o envelope com mãos firmes, o olhar carregado de ansiedade. Enquanto a noite parecia se fechar ao redor deles, Laila conduziu o silêncio com um olhar que dizia muito mais do que qualquer palavra. A verdade prestes a emergir daquela carta prometia não apenas a continuação da guerra pelo trono, mas a revelação de segredos que poderiam reescrever a história de um império inteiro. E o nome do sheik bilionário Omar Al-Fahim jamais seria o mesmo. Omar fechou a porta do gabinete com um leve estalo, o som ecoando pelo corredor de mármore polido como se fosse um golpe que marcava uma sentença. Seus olhos negros, antes tão firmes, agora brilhavam com uma mistura inquietante de preocupação e determinação. A carta que segurava ainda repousava em sua mão direita. O papel gasto refletia, em cada marca, histórias de traições e ameaças que se enroscavam no emaranhado tão espesso quanto as dunas infinitas do deserto ao redor. Laila o esperava no terraço, o sombrio silêncio da madrugada envolvendo-a como um manto delicado. A brisa morna agitava as abas sutis da túnica que a envolvia, trazendo consigo aromas de jasmim e sândalo, que misturavam-se aos odores profundos do palácio e das velas que ainda ardiam nas descobertas do dia. Quando Omar apareceu, suas silhuetas se recortaram contra o horizonte, onde o céu começava a tingir-se de um azul escuro e profundo, promessa silenciosa da tormenta iminente. Ele aproximou-se devagar, o rosto fechado, mas os olhos não conseguindo esconder a tensão que apertava seu peito como uma pulseira de ferro. Laila, começou, a voz embargada. Aquilo que descemos a observar juntos tornou-se ainda mais sombrio. Esta carta não é apenas um aviso. É uma convocação para um conflito que ameaça não só o que construímos, mas tudo aquilo que juramos proteger. Ela o encarou com olhos que, apesar da simplicidade do traje, transbordavam a coragem de uma alma que aprendera, entre escombros de dor e esperança, a encontrar força nas pequenas fissuras do destino. É mais do que o império, sheik bilionário, respondeu com firmeza. É a alma da família que está em jogo, e as sombras não vêm só de fora. Omar deu um passo para a frente, a solidão da liderança pesando em cada movimento. O deserto, vasto e implacável, parecia um reflexo cruel do conflito interno que assolava seu espírito. Precisamos agir, Laila, mas não como pensamos até agora. As trincheiras deste combate são feitas de segredos,
traições ocultas e alianças quebradas. Eu preciso que você entre onde meus irmãos temem pisar, que enxergue o que até agora passou despercebido pelos olhos cheios de orgulho. A noite envolvia o palácio numa escuridão quase palpável, mas os olhos do sheik bilionário buscavam na figura esguia da limpadora a única luz capaz de revelar o caminho, numa escuridão tão densa. A responsabilidade que agora repousava sobre os ombros dela era um fardo invisível, pesado como ouro que petrificava as paredes daquele lugar. No silêncio que se seguiu, Omar sentiu um conflito crescente, uma tensão que se manifestava na rigidez dos músculos, no apertar irregular de sua mandíbula. Por trás do homem que comandava o império, havia um homem vulnerável, ferido. O abismo se alargasse até engolir tudo e todos. Layla, por sua vez, sabia que não podia mais ser uma sombra silenciosa naquele jogo de luzes e venenos. A lealdade que começava a nascer entre eles forjava uma esperança tênue, mas firme, naquela batalha escura. O palácio, com sua opulência sufocante, parecia agora um campo minado, onde cada palavra, cada gesto, podia ser a chave para a salvação ou a ruína. Na manhã seguinte, enquanto o sol derramava seu ouro sobre as pedras preciosas que adornavam o palácio, os rumores da notícia sombria, o corpo do irmão de Omar encontrado, espalhavam-se como fogo em palha seca. A corte, sempre cheia de sorrisos forçados e cumprimentos vazios, transbordava uma atmosfera de ameaça velada e inquietação profunda. Omar, fechado em seu gabinete, sentia a dor da perda como uma chama que queimava em seu interior. Mas era o olhar dirigido a Layla que revelava seu maior conflito. Ali diante dela, a rigidez do sheik começava a ceder. Os muros erguidos pela autoridade eram rachados pela necessidade do afeto e da confiança. Ela, quieta diante dele, segurava não apenas o peso das palavras, mas a determinação indomável da mulher que tinha decidido lutar não só por justiça, mas por um futuro onde pudessem existir amor e redenção nas ruínas daquele império. Nos corredores do palácio, os sussurros e olhares desconfiados multiplicavam-se. Conspiradores moviam-se nas sombras, tecendo redes cada vez mais complexas de intrigas e ameaças veladas. Enquanto isso, Layla adentrava cada vez mais fundo na teia da traição, descobrindo segredos que poderiam enterrar para sempre a paz a que Omar ainda aspirava. À noite, sob o manto estrelado do céu do deserto, Omar voltou ao terraço, suas mãos, encontrando as dela numa mistura de desejo e necessidade silenciosa. O vento quente brincava com as sedas do vestido dela, enquanto o ar vibrava com a tensão que alimentava aquela aliança improvável. Não podemos mais fingir, Layla, murmurou ele, a voz rouca, que tudo está sob controle. Este império é um castelo de cartas e cada movimento errado pode derrubá-lo. Ela apertou seus dedos, com uma firmeza que traduzia toda a força que havia achado no meio da fragilidade. Nem tudo está tão perdido como parece, sheik bilionário. Mas precisarão de mais do que ouro para restaurar o que foi quebrado. Nesse instante, um som seco rompeu a noite. Passos apressados, vozes sussurradas, uma presença indesejada que se aproximava com pressa. Um mensageiro, rosto encoberto por um véu de urgência, deixou nas mãos de Omar outra carta selada, o peso do papel como uma sentença silenciosa. Quando Omar quebrou o selo, as últimas fagulhas de esperança pareciam ameaçadas de apagamento.
O conteúdo daquela missiva era como um açoite lançado sobre a decoração dourada do palácio, trazendo à tona um segredo sombriamente guardado. Uma traição tão profunda que ameaçava não apenas o império, mas o próprio coração que batia no peito de Omar e da mulher que ousara desafiar seu destino. E assim, sob a luz da lua que iluminava as areias imaculadas do deserto, o sheik bilionário sentiu pela primeira vez o peso de uma verdade que poderia acabar não só com seu império, mas com tudo o que restava daquilo que ele acreditava ser seu mundo. E essa verdade estava mais próxima do que ele jamais imaginara. O ar carregava um silêncio quase palpável quando Omar quebrou o selo da última carta. A tinta, fresca e ameaçadora, revelava alianças traídas e nomes que jamais deveriam ter sido pronunciados em voz alta, mas que agora gravavam-se como cicatrizes na mente do sheik bilionário. Cada palavra lida retorcia seu coração com a certeza amarga de que o perigo, invisível e devastador, se invertia contra ele mesmo. Layla permaneceu ao seu lado, o olhar sereno, mas as mãos trêmulas denunciavam a tempestade que se aproximava. O brilho das estrelas no deserto parecia perder força diante da intensidade daquele instante fatídico. O palácio, grandioso e imponente, parecia encolher sob o peso das conspirações que corroíam seus pilares. Não é apenas uma notícia, murmurou Omar, a voz baixa e duradoura como a areia que escorregava incessante pelas dunas. É um fio que, se puxarmos, pode desfiar todo o tecido que une este império. Layla sentia o estremecimento de seu corpo, a sensação aguda de que o chão que conhecia deslizou para longe. O mundo do sheik bilionário e o seu próprio, tão díspares e entrelaçados, ameaçavam dissolver-se numa única chama de destruição ou redenção. Os corredores do palácio vibravam com rumores abafados. Rostos até então confiantes agora carregavam sombras, e sussurros transformavam-se em conspirações silenciosas. Omar sabia que não poderia mais confiar nas alianças erigidas com ouro e poder. A verdadeira batalha acontecia por trás dos gestos escondidos, dos olhares que evitavam os seus. Naquela mesma madrugada, sob o manto prateado da lua, Omar e Layla se encontraram novamente no terraço real. O vento quente do deserto envolvia os dois como um véu translúcido, mesclando aromas de incenso a matizes de jasmim, enquanto as luzes distantes da cidade oscilavam em um mar tênue e dourado. Eu sinto, disse Omar, com a voz cortada pela urgência, que cada passo que damos é uma dança sobre um campo minado de segredos e traições. Já não sei mais quem está ao meu lado ou quem esconde uma faca. Layla olhou para ele, os olhos profundos, o interruptor silencioso entre a lucidez e a coragem. Não é apenas medo, sheik bilionário. É a queda da ilusão de que poder se mede em riquezas, quando na verdade ele vive na confiança que se constrói e se conserva na sombra. Eles se aproximaram, como se atraídos por uma força maior que o império e suas deserções. O toque breve das mãos entrelaçadas carregava a intensidade de uma promessa feita, não em palavras, mas em silêncio carregado de significado. Enquanto as primeiras cores tímidas do amanhecer tingiam o céu, um sussurro mudou o rumo da noite. Um mensageiro apressado trouxe um novo envelope, pesado, com um selo desconhecido e suspeito. Omar empurrou-a para Layla com um olhar que misturava súplica e exigência. Você já não é mais uma simples testemunha. Agora é a chave para desvendar o que nos espera. Ela tomou o papel.
os dedos influenciados por uma mistura de medo e determinação. Se a próxima verdade que encontrarmos for mais cruel que esta, não sei se sobreviveremos. Seu sussurro foi engolido pelo vento que castigava as paredes de mármore do palácio. Na sala privada, onde rumores se transmutavam em planos, Omar conversava em voz baixa com seus irmãos. Os olhares que antes compartilhavam poder, agora trocavam sombras e acusações. A calma era apenas um véu sobre a tempestade iminente. Havia rachaduras profundas demais para remendo simples. Mas em meio a essa turbulência, uma determinação incomum crescia em Omar. Ele estava disposto a desafiar tudo, até mesmo os códigos antigos, e o orgulho intocável de sua linhagem. Com Layla ao seu lado, sua vulnerabilidade se transformava em força. Não a força cega de um governante isolado, mas a coragem de um homem que reconhecia a necessidade de mudanças e alianças inesperadas. No palácio, vozes discretas seguiam seus passos, estratégias eram traçadas em sombras e sorrisos falsos se espalhavam como veneno. A luta pelo trono jamais fora tão cruel, e a lealdade tão frágil quanto o vidro que decorava as janelas do palácio. Entretanto, a tensão mais profunda não vinha apenas das ameaças externas, mas do segredo que Omar escondia dentro do peito, uma ferida que só Layla começava a compreender, o motivo real de sua rigidez mesclada com aquela inesperada abertura. Naquela noite em que o deserto parecia se aquietar, Omar e Layla dividiram um silêncio que não era vazio, mas carregado de sentidos não ditos. Seus olhares se encontraram, revelando mais do que palavras poderiam alcançar: medo, esperança, arrependimento e um desejo silenciado pelo medo do que o futuro reservava. 3 batidas firmes e rápidas interromperam a quietude. Uma figura encapuzada entrou no salão com passos decididos, depositando um documento sem título nas mãos de Omar. O ar mudou, como se o próprio palácio prendesse a respiração. Quando ele abriu o papel, as palavras saltaram aos seus olhos como uma sentença definitiva. Uma traição não apenas sua, mas de alguém em quem confiava cegamente, revelada à luz da lua. O golpe mais cruel que poderia devastar o império não vinha só do rival distante, mas do irmão que caminharam lado a lado desde a infância. Omar engoliu a dor, mas seus olhos encontraram Layla com uma intensidade feroz, um pedido silencioso de força e companheirismo para aquilo que estava por vir. Mesmo entre as pedras milenares e os arabescos dourados, naquele instante, o coração do império batia não com a cadência do poder, mas com a fragilidade da dúvida e da traição. Uma verdade que ameaçava não apenas destruir legados, mas apagar para sempre o brilho de um sheik bilionário que agora começava a perder tudo. E então, na sombra fria do palácio, uma voz sussurrou entre as cortinas: "Não é o fim, sheik. É apenas o começo do jogo que decidirá quem realmente manda neste deserto." Omar inclinou-se sobre a carta pela última vez, os olhos negros absorvendo cada linha com uma mistura de dor e alívio. As traições reveladas eram profundas, feridas abertas que sangravam um império por tanto tempo inalcançável. Mas ao seu lado, Layla permaneceu firme, a presença calma que desde o início abriu um caminho onde só havia escuridão. No silêncio do gabinete, marcado pelo brilho amortecido do incenso de oud, ela apoiou suavemente a mão na dele. Não era apenas gesto de conforto, era um elo selado no fogo das provações que enfrentaram. "Estamos juntos nisso", disse ela, com a voz firme, mas doce. "A verdade pode ser dura, mas será também a nossa libertação." Omar respirou profundamente, sentindo o peso de anos desmoronar.
e, ao mesmo tempo, a esperança de reconstrução crescer. Nos últimos dias, cada passo de Layla havia revelado não apenas segredo, mas também o que faltava para conectar a família dividida: confiança. Os conspiradores haviam sido expostos, graças à coragem da mulher que seu orgulho quase desconsiderou. Sua aliança com Omar não era mais apenas uma estratégia de poder, mas um pacto forjado na sinceridade e no respeito mútuo. No grande salão do palácio, os murmúrios deram lugar a olhares de surpresa que rapidamente se transformaram em reconhecimento e admiração. Os irmãos, antes distantes e suspeitos, encontraram espaço para os gestos sinceros de reconciliação. O império, marcado pela batalha interna, respirava uma nova paisagem onde a lealdade ressurgia das cinzas. Omar caminhou até o centro da sala, a postura ereta, mas sem a rigidez de quem se ergue pelo medo. Sua voz ecoou profunda e clara. Que este momento seja um marco sobre o qual construiremos não só um poder, mas uma família. Aprendemos que ouro e alianças não valem nada sem confiança. Layla sorriu, e naquele instante os olhares se encontraram como um abraço silencioso, promessa de um futuro além das sombras. Aquele era o renascimento de um império, sim, mas também a celebração do amor que nasceu pela dificuldade e venceu. O orgulho e o medo. Nas semanas que se seguiram, o palácio tornou-se espaço de renovação. Jardins esquecidos ganharam vida com flores multicoloridas, e o som das águas nos fontes encantava corredores outrora frios e vazios. Layla, agora não mais limpadora, mas conselheira próxima, caminhava ao lado de Omar, igual a ele não só em confiança, mas em visão. Eles tinham revigorado o emirado com uma liderança que não apavorava pela austeridade, mas que encantava pela humanidade. Omar aprendeu a ser vulnerável, e Layla soube que a força residia também na serenidade do amor verdadeiro, capaz de dissolver até as muralhas mais duras. Numa manhã clara, enquanto o sol dourava o horizonte do deserto, Omar e Layla subiram ao terraço, aquele mesmo onde tantas vezes se confrontaram com dúvidas e medos. Agora, suas mãos entrelaçadas eram promessa e certeza. O vento quente sussurrava histórias de renovação, e o brilho do sol acariciava seus rostos com uma leveza quase poética. O jardim florescia abaixo deles, símbolo visível da transformação, não apenas do império, mas da alma de cada um. Eu nunca pensei que encontraria paz depois de tanto conflito, confessou Omar, a voz embargada pela emoção contida. Mas com você, aprendi que a verdadeira vitória está em se permitir amar. Layla virou-se, seus olhos refletindo o brilho do deserto e algo ainda mais profundo. E eu descobri que os maiores tesouros não são aqueles escondidos em cofres dourados, mas os que se revelam na coragem de confiar. Eles trocaram um sorriso sereno, os corpos próximos, não pelo poder que os separava, mas pela intimidade que os unia. Ali, sobre o céu vasto e repleto de estrelas, o passado parecia distante, como uma sombra que, agora, servia apenas para valorizar a luz em que caminhavam. No interior do palácio, a corte celebrava a nova era com gestos de fraternidade. O império não era mais palco de intrigas silenciosas, mas sim de alianças genuínas pautadas na transparência e no respeito. A voz de Layla ganhou espaço não apenas nos corredores, mas nos corações daquela terra, lembrança constante de que dignidade e humildade podem sim coexistir com o poder. Omar, na serenidade que conquistou, preparava-se para assumir não só o título,
mas a missão de um governante que conhecia o verdadeiro significado de liderança, o cuidado com aqueles que o cercavam e o amor que transcende a opulência. Ao final daquele dia, ele e Layla assistiram ao pôr do sol, o céu incendiado em cores que celebravam um ciclo que se fechava e outro que começava. O sheik bilionário sentiu a mão da mulher que transformara seu mundo e soube que dali em diante nenhum desafio seria enfrentado sozinho. O deserto, antes severo e implacável, parecia agora abençoar seu reinado com a promessa de tempos de paz e prosperidade. Já não era o território de guerras veladas, mas o berço de uma história reescrita, onde o amor e a verdade estavam lado a lado, erguendo não só palácios, mas vidas. Nos olhos de Omar e Layla brilhava a convicção de que finalmente encontraram seu lugar, não na solidão das riquezas, mas na união que celebra a vida e seus caminhos imprevisíveis. E assim, sob o céu estrelado que testemunhava seu renascimento, o sheik bilionário e a mulher à sua altura caminharam juntos, prontos para escrever a próxima página de uma lenda que agora pertencia a eles, impossível de apagar pelo tempo ou pelo destino.